Boa noite a todos. É sempre uma honra estar trazendo a palavra, é uma responsabilidade muito grande também. Bom, e para a palavra de hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17. Então, Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17. É um texto bem conhecido, apesar dele estar somente no Evangelho de Lucas. Mas é uma história bem conhecida, uma cura bem conhecida de Jesus. E o texto diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Esse texto ele vai acontecer, essa história, logo após Jesus curar o servo do centurião, que é uma história muito famosa também, uma cura muito famosa de Jesus, onde um centurião ele se mostra um grande exemplo de fé. E esse texto, como eu falei, ele é um material exclusivo de Lucas, e ele acontece às portas de uma cidade chamada Naim. Jesus ia para essa cidade e com ele muitos dos seus discípulos, e o texto vai falar que também uma grande multidão. As cidades dessa época, ou pelo menos boa parte delas, elas eram protegidas. Então elas normalmente tinham uma ou até mais de uma entrada. E Jesus chega então na porta da entrada dessa cidade, ou perto da porta da entrada. E aí, esse texto de Lucas, ele vai nos narrar uma situação que é muito triste. Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E nessa pequena história, mas muito triste, há três elementos principais que parecem deixar ela cada vez mais triste. O primeiro desses elementos, como podemos descobrir pela própria fala de Jesus, é que um jovem havia falecido. Em muitos casos, no Antigo Testamento, ser ceifado na metade dos seus dias na terra representava o juízo de Deus. Por exemplo, isso está bem visível no Salmo 55, versículo 23, que diz assim: Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. O segundo ponto que torna essa história mais triste é que não é só um jovem que morreu, mas foi um filho que morre, e um filho único. E aqui isso fica especialmente tocante. Eu trouxe essa passagem no Dia das Mães porque é uma passagem muito tocante sobre o amor de uma mãe por seu filho. Eu sei que o amor de uma mãe por um filho é um amor tão forte que, por exemplo, o pensamento de uma mãe perder o seu filho é um pensamento de dor quase insuportável.
nesse sentido. Só que essa mãe, ela não perde apenas o seu filho ou um dos seus filhos, ela perde o seu único filho aqui. Isso era algo tão doloroso que era visto por essa sociedade como um juízo particularmente duro de Deus. Se os filhos nessa sociedade eram vistos como bênçãos do Senhor, o que pensar então da perda deles? Tanto que, em 1 Reis 17, versículo 18, a viúva de Sarepta, na Fenícia, diz ao profeta Elias, quando seu único filho havia morrido: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E por último, para tornar essa história ainda mais triste, essa mãe que perde esse único filho era também uma viúva. E a condição de viúva aqui era uma condição muito dura em Israel, porque nessa época toda mulher vivia sob a tutela de um homem. Se uma mulher fosse casada, ela vivia sob a tutela do seu marido. O seu marido cuidava dela, protegia ela, sustentava ela financeiramente. Se ela fosse solteira, ela vivia sob a tutela do seu pai. Em alguns casos excepcionais, essa mulher viveria sob a tutela do seu irmão mais velho, ou, como provavelmente era o caso aqui, do seu filho, que deveria sustentá-la e cuidar dela. Nesse sentido, portanto, as viúvas, elas fazem parte do grupo de maior vulnerabilidade social dessa época, junto, por exemplo, com os órfãos, porque ambos os grupos não tinham como se sustentar sozinhos, eram os dois grupos mais vulneráveis socialmente falando. Então imaginem essa cena acontecendo aqui. Uma viúva que já havia perdido seu marido naturalmente e que agora perde de forma prematura o seu único filho e provavelmente a fonte do seu sustento nessa sociedade. Imaginem, mães, como estava o coração dessa mãe aqui. Além da tristeza, do senso de solidão e das dificuldades financeiras que isso traria para essa mulher, havia também o conhecimento de que a linhagem da família acabou. A família dessa mulher, ela terminaria nela. E o texto diz que essa mãe, nesse estado tão triste, ela não estava só. Uma grande multidão da cidade a acompanha. E o fato de que o funeral se dirigia para fora da cidade não era um acontecimento excepcional, mas devia-se à circunstância de que os judeus eles não permitiam o sepultamento dos seus mortos dentro da cidade, entre os vivos. Somente podiam ser enterrados fora dos muros da cidade. E por isso essa multidão ela estava caminhando para fora da cidade de Naim. Então essa multidão ela acompanha essa mãe que está inconsolável. Só que essa não é a única multidão presente no texto. Como nós vimos no versículo 11, diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Lucas faz questão de mostrar um contraste entre essas duas grandes multidões aqui. Duas multidões se encontram, mas elas têm propósitos completamente diferentes. A multidão de Naim, movida pela morte, onde a morte estava proclamando a sua vitória, e a multidão de Jesus, o príncipe da vida e vencedor da morte. E assim como nesse texto, há 3 detalhes que fazem com que essa história se torne ainda mais triste, Jesus fará 3 ações aqui para reverter essa história completamente. A primeira coisa que Jesus faz aqui nesse texto é ver essa mulher. Jesus é claro nisso. No versículo 13, e vendo-a. Percebam, não é a mulher que vê Jesus, mas é Jesus que vê a mulher, e Jesus a vê em sua dor. Apesar de haver uma multidão com essa mulher, Jesus vê ela.
Jesus, meus irmãos, ele vê a nossa dor. Quando choramos sozinhos no quarto, quando as coisas não vão bem, Jesus nos vê. Deus vê as nossas aflições. Quão difícil é para nós, às vezes, acreditarmos nisso, não é mesmo? Quantas vezes achamos que estamos sozinhos na situação, sozinhos no sofrimento? E a verdade é que nós nunca estamos sozinhos. Mas como é difícil, muitas vezes, acreditarmos nessa verdade. Muitos de nós, talvez, podemos até acreditar que Deus vê o nosso sofrimento. Mas muitas vezes podemos pensar que Ele assim o faz como um simples espectador. Mas isso também não é verdade. E esse texto está aqui para mostrar isso. Vejam como continua o versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus, ele enxerga a nossa dor, mas não só isso, ele se compadece com a nossa dor. Deus, ele não é apenas um observador do nosso sofrimento, mas ele se importa com ele de fato. É interessante que aqui é a primeira vez que Lucas chama Jesus de Senhor em um trecho de narrativa em seu evangelho. E como é apropriado que Jesus seja chamado assim exatamente nessa passagem. O texto vai dizer de forma muito tocante que ele moveu-se de íntima compaixão por essa mulher. Percebam que ninguém aqui no texto pediu para Jesus fazer alguma coisa. Ninguém pediu para ele fazer nada, mas ele agiu por sua própria iniciativa, sem alguém ter requerido isso dele nesse sentido. E percebam o que ele diz para essa mulher: não chores. Agora, pare para pensar um pouco nisso. Essa mulher, ela acaba de perder o seu único filho, e Jesus diz para ela não chorar. Imaginem se nós estivéssemos em um funeral de alguém e ouvíssemos isso de alguém. Imagine se nós estivéssemos no funeral de alguém querido e uma outra pessoa falasse para a gente não chorar. O quão insensível isso poderia soar para a gente. Só que Jesus não está sendo insensível aqui. Jesus, ele não fala coisas insensíveis para machucar as pessoas que já estão em dor. Ele falou o que falou porque ele sabia que lidaria com a tristeza dessa mulher. O Adolf Paul, no comentário Esperança, ele vai falar exatamente isso sobre essa passagem. Ele, que ouviu o choro aflito da mãe, que se tornara solitária, inclina-se para consolar a mulher profundamente abatida. É uma palavra suave e delicada, forte e promissora, muito singela, aquela que ouvimos dos lábios do Redentor. Suas duas palavras não são um consolo vão de um ser humano. Suas palavras simples manifestam o mais intenso poder do consolo divino. Aquilo que ele declara à viúva, afundada em sua aflição, é um testemunho de seu amor compassivo para com todos os que choram. Representa um vigoroso prenúncio do grande e pleno não chores, do vitorioso leão da tribo de Judá. E essas palavras de compaixão de Jesus, esse importar-se de Jesus, elas são sucedidas pela sua soberana ação de socorro para essa mulher. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Jesus viu, Jesus se compadeceu, e Jesus agiu na vida dessa mulher. O Senhor demonstrou misericórdia e ajudou uma viúva em sua miséria aqui. E por fim, Lucas faz questão de deixar uma parte dizendo, no versículo 15, e entregou-o à sua mãe.
E nos versículos 16 e 17, nós vemos os resultados desse milagre tão grandioso. Versículo 16: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. O Leon Morris, um comentarista do Novo Testamento, ele vai dizer que os que viram este acontecimento reagiram como homens na presença de Deus, porque eles fizeram duas coisas: eles tiveram temor e eles glorificavam a Deus. E o que eles falavam ao glorificar a Deus? Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esse texto, ele me causa uma sensação de que ele é como se essas pessoas que estivessem aqui, elas estivessem perto, só que elas ainda não alcançaram a verdade total da coisa. Elas chegaram perto de alcançar, mas elas não alcançaram a verdade total. Porque Jesus, ele é mais que um profeta. Jesus é mais que um profeta. Nesse sentido, essas pessoas, elas ainda não tiveram a revelação que, por exemplo, Pedro teria posteriormente, e que está narrada lá em Mateus 16. Mateus 16, dos versículos 13 a 17, vai narrar uma história muito interessante sobre a autoridade de Jesus. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é mais que um profeta. E é interessante que nessa passagem, os discípulos de Jesus vão falar que os homens dizem que ele é Elias. E a comparação com Elias, ela faz sentido, porque ambos ressuscitaram o filho de uma viúva. Tanto Jesus como Elias realizaram esse milagre. No caso de Elias, esse milagre está descrito lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos 17 ao 24. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24, que diz assim: e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino,
e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Percebam como essa parte é muito parecida com o desfecho do milagre em Lucas. Elias também entrega o filho à mãe dele. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa história é muito interessante e ela permite a comparação de Jesus com Elias. Só que o que deve ser percebido sobre essas duas curas, na verdade, não são as suas semelhanças, mas o que elas se diferem. Porque o grande ponto aqui é no que essas duas curas de Elias e de Jesus são diferentes entre si. Talvez as pessoas da época de Jesus o comparavam com Elias por causa das semelhanças das duas curas. Mas no caso dessa passagem aqui, a grande autoridade de Jesus não decorre das semelhanças, mas das diferenças com a cura de Elias. Porque percebam, para que o menino da cura de Elias fosse curado, Elias precisou se estender sobre ele 3 vezes e clamar ao Senhor para que a cura acontecesse. No caso de Jesus, Jesus não precisou tocar nem no defunto. Ele apenas precisou tocar na esquife que ele estava sendo carregado. O texto é claro em dizer isso. O Senhor tampouco invocou a Deus, como fez Elias no passado, mas exerceu apenas um simples comando em autoridade própria. E por que Jesus poderia fazer isso? Porque ele era o Filho do Deus vivo, como Pedro já tinha dito. Então, é muito bonito pensar que, quando essa multidão disse que Deus visitou o seu povo, que é como esse texto termina, eles, na verdade, não imaginavam o quão perto Deus chegou de pessoas como nós. O quão perto essas pessoas estavam do infinito, naquele exato momento. Aquelas mãos, aquele rosto, eram mãos e o rosto do Filho de Deus. O Filho de Deus estava no meio deles realizando esse milagre. Deus, ele não visitou o seu povo apenas por meio de um grande profeta. Deus visitou o seu povo e ponto final. E é por isso que Jesus pode se compadecer de nossa dor. Porque Jesus, ele sentiu a nossa dor na pele. Jesus soube o que é sofrer como um ser humano, porque ele se encarnou. Ele se tornou um ser humano. Jesus sabe a dor da perda, porque ele também perdeu pessoas queridas ao longo da sua vida. Ele se compadece com essa mulher porque ele sabe o que ela sente. Ele vê essa mulher, ele se compadece dessa mulher e ele age em favor dessa mulher. Será que Deus pode sofrer? Um filósofo cristão, muito importante, inclusive no século XX, e que ainda está vivo, o Alvin Plantinga, ele vai lidar com essa questão da seguinte forma. Ele vai dizer assim: à medida que o cristão vê coisas, Deus não permanece à toa e frio observando o sofrimento de suas criaturas. Ele penetra em nosso sofrimento e o compartilha. Ele suporta as angústias de ver seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, consignado à amargamente cruel e vergonhosa morte de cruz. Alguns teólogos alegam que Deus não pode sofrer. Creio que eles estão errados. A capacidade de sofrimento que Deus tem, creio eu, é proporcional à sua grandeza. Ela excede a nossa capacidade de sofrer na mesma medida em que a sua capacidade de sofrimento excede a nossa. Cristo foi preparado para suportar as agonias do próprio inferno. E Deus, o Senhor do universo, estava preparado para suportar o sofrimento consequente da humilhação e morte de seu próprio Filho.
Ele estava preparado para aceitar esse sofrimento a fim de vencer o pecado, a morte e os males que afligem o nosso mundo, e para nos conferir uma vida mais gloriosa do que nós podemos imaginar. Assim, não sabemos porque Deus permite o mal. Nós realmente sabemos, contudo, que Ele estava preparado para sofrer em nosso lugar, para aceitar o sofrimento, do qual não podemos formar nenhuma concepção. É por isso que Jesus ele se compadece da nossa dor. E é por isso que Ele pode mudar situações que parecem irreversíveis, como era o caso dessa mulher. Era uma situação que parecia, aos olhos de todos, irreversível. É por causa disso que o filho que saiu de casa pode voltar. A doença incurável pode ser curada. O casamento quebrado pode ser restaurado. O pecado pode ser perdoado. Se a própria morte foi vencida aqui, e não só aqui, nada é difícil demais para Jesus realizar. E que nós possamos nunca perder a esperança das coisas. Porque para Deus o impossível é só um dia comum. É só um dia comum. E para finalizar essa mensagem para o Dia das Mães, sobre uma mãe que é acolhida em seu sofrimento por Jesus, em um sentido espiritual, toda a humanidade ela está dividida em duas grandes multidões, assim como esse texto. A multidão onde reina a morte, a multidão onde a morte é a vitoriosa e a multidão onde Jesus reina. A multidão onde Jesus é o Rei vitorioso. A notícia triste é que todos nós nascemos já na multidão onde a morte reina. Só que a beleza é que é simples ir para a multidão onde Jesus reina. O texto de Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 11, vai falar um pouco sobre isso. Sobre o que é a salvação e sobre como ser salvo. E Romanos 10, 9 a 11 vai dizer então, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. É muito simples passar de uma multidão para outra nesse sentido. É muito simples ir da multidão que a morte reina para a multidão que Jesus reina. E onde Jesus é o Rei. E onde esse tipo de milagre acontece. A morte é vencida. Uma oração é suficiente para isso. Se hoje alguém que estiver ouvindo, alguém que ainda não realizou essa oração, se hoje vocês orarem assim, Deus, eu confesso com a minha boca que Jesus é Senhor, e creio em meu coração que o Senhor o ressuscitou dos mortos. E se vocês fizerem essa oração pela primeira vez e de forma sincera, vocês vão para a multidão onde Jesus reina. E nessa multidão, com certeza, o príncipe da vida, esse que venceu a morte aqui nesse texto, vai receber vocês e vai nos receber. Amém. Vou fazer uma oração para encerrarmos esse momento. Senhor, nosso Deus, Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, por não só apenas ver a nossa dor, mas também se compadecer com a nossa dor a ponto de experimentar ela na pele. Obrigado, Jesus, por não ser como
alguém que fala de longe, não ser como alguém que fala do seu gabinete, que fala de alguma sala do céu, mas ser alguém que viveu entre nós e pôde se compadecer, porque sabia o que seres humanos como nós sentimos. Obrigado, Jesus, por vencer a morte e por nos dar a esperança de que, uma vez que ela foi vencida por você, o Senhor nos fará vencê-la também. Obrigado por tanta bondade, por cuidar das nossas dores, e obrigado por ter um amor tão grande que, ainda que as nossas mães, que são conhecidas por terem um amor tão grande, forte, mas ainda que uma mãe abandonasse o seu filho, nós sabemos que o Senhor não nos abandonaria. Obrigado por isso, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.